Boa tarde, Santa Catarina. Hoje, segunda-feira, 7 de julho, e começa agora a versão SC do Jogo Aberto. Nessa semana, a partir de hoje, na verdade, o Jogo Aberto SC volta ao seu horário normal. Então, todos os dias, a partir do 12:30, temos encontro marcado. Dá uma olhada nos destaques do programa que a gente já volta a se falar. Avaí e Guarani empatam em amistoso no Renatão. Tem que testar a equipe, porque a hora que vale 3 pontos aqui a gente tem que ter um resultado positivo. Jack e Inter de Porto Alegre empatam também, mas em um jogo nada amistoso. Figueira vence jogo treino disputado em 3 tempos de 40 minutos. Criciúma afina a pontaria também num jogo treino, só que de 160 minutos. Na Chapecoense, Bruno Rangel garante estar em dia com a parte física. Ele diz que agora só falta a técnica. Goleiro campeão do mundo e formado na base azurra se despede dos gramados. Na hora de descansar um pouco, ficar em casa com a família. Hoje tem seletiva de junho para a escolha do gol mais bonito do ano e do prêmio Luva de Ouro. E para fazer o programa hoje comigo, eu recebo em nossos estúdios Cláudio Miranda, narrador Band FM, o polivalente. Lembrando sempre, você pode participar conosco através das redes sociais. O endereço aparece na tela, /Jogo Aberto no Facebook, e também nós estamos no Twitter e no Instagram, no @JogoAbertoSC. 12:33, uma rápida parada e a gente já volta. Aqui é 100% Santa Catarina. Muito bem, voltamos com o Jogo Aberto SC. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente começa o programa de hoje falando sobre a segundona do Campeonato Catarinense. Os times estão se preparando para a disputa da competição. Por exemplo, o Concórdia recebeu o Francisco Beltrão numa partida de preparação para a disputa do campeonato. Olha lá. O Concórdia venceu o Francisco Beltrão no Paraná em preparação para a disputa da Série B do Catarinense. O time da casa saiu na frente com Charles. O Galo do Oeste empatou com Robinho e virou com Teco. Os dois times voltam a se encontrar no próximo dia 10, quando acontece o segundo amistoso na cidade de Concórdia. Neste domingo, em Pouso Redondo, no estádio do Guarani, o Inter de Lages venceu pelo placar de 5-1 o jogo contra o Imperial, equipe que disputa a Liga Rio Sulense de Futebol. Foi a 4ª partida da excursão Inter da Serra e a primeira da série a ser realizada fora da região serrana. O Camboriú venceu o Metropolitano por 2-1 em Blumenau na manhã de sábado. Tozin abriu o placar para o time de Blumenau, mas Cadu e Rodolfo Testoni marcaram os gols do Camboriú. Apenas para corrigir então, claro, o jogo, como você pôde observar no que falou o Romulo Balbinotti, aconteceu lá no Paraná. Agora sim vai ter o jogo da volta em Concórdia. Um jogo da volta, na verdade, de amistoso, né? Pois bem, vamos falar do Figueira Sub-15? Campeão da Copa do Brasil. Dá uma olhada na matéria que foi publicada no site oficial do Figueirense, figueirense.com.br. Botou lá, olha aí. Delegação da equipe infantil do Figueira retornou esta manhã para a Floripa. Isso era no sábado, viu? Após a grande campanha na Copa do Brasil Sub-15, onde conquistou esse título inédito, a equipe infantil do Figueira retornou para a Floripa. O ônibus da delegação foi recepcionado pelos familiares dos jovens jogadores, que fizeram muita festa para a equipe que já conquistou um torneio de extrema importância em nível nacional. Tá aí o Figueira Sub-15, que agora volta as atenções para a disputa da Liga Regional e também do Campeonato Estadual Sub-15. Rapaziada, tá se preparando, o Figueirense vai formando jogadores. Cláudio Miranda, o que é muito importante para clubes do tamanho do Figueirense, tamanho a gente comparando com os grandes do Brasil, os adversários principais da Série A, formar jogadores, formar talentos,
fazer dinheiro e que o dinheiro seja bem aplicado. Essa é a grande expectativa, até porque existe a necessidade. Hoje, ninguém sobrevive sem uma boa categoria de base. E o Figueirense, em determinado momento, já revelou mais jogadores. Já conseguiu financeiramente, na relação custo-benefício, um benefício muito maior. E agora, talvez, reencontre esse caminho. A conquista foi muito importante, foram 6 jogos, apenas uma derrota. Quando poderia ser derrotado para o Cruzeiro por 1-0, até porque já estava classificado para as semifinais, venceu o Corinthians no último jogo e teve grandes momentos dentro da competição. Equipes conhecidíssimas no futebol brasileiro foram derrotadas pelo Figueirense, o que é muito importante. Agora, realmente, esse caminho de ser seguido. Figueirense com essa equipe sub-15 que possa fazer um trabalho revelando novos jogadores, tanto para o grupo como para financeiramente acertar o caixa alvinegro. E o que é importante nesse momento também é que esses jogadores sub-15 sejam blindados, porque cada vez mais essa molecada, cada vez mais jovem, deixa o time, vai para fora do país, vai para outros times. O caso do Juninho, que era a grande promessa aí do Figueirense, foi pro Fluminense e o Figueirense me parece que vai ficar com o ônus mesmo da situação. Passaram a perna no Figueirense nesse caso, um conhecido empresário do futebol brasileiro, que já passou no Figueirense, que recentemente esteve na ressacada, está ou não está na ressacada. Eduardo Duran foi o responsável por essa passada de perna no time alvinegro. Juninho era uma grande revelação para o futebol brasileiro e acaba agora nas Laranjeiras. Com relação ao que você disse, olha, essa blindagem, eu faço uma aposta com você. Vários jogadores lá já estão fatiados. Tu acha que já tá, mesmo essa molecada? Pode ter certeza, já tem fatiamento de alguns atletas do Figueirense. É uma pena, né? Porque daí o clube investe, o torcedor fica feliz com a conquista, mas daí, no fim das contas, lá nos profissionais... Fica aquele 20%. Exatamente. Fica somente nessa. Claudinei Miranda, a gente vai para uma rápida parada. Depois do intervalo tem muito mais por aqui. Por exemplo, disputa do prêmio Luva de Ouro. Também teremos os gols mais bonitos e uma bela reportagem com o Flávio, hein? Que se aposentou, tava sabendo? E, aliás, o goleiro está sendo muito importante na Copa do Mundo, né, cara? E o Flávio foi um grande goleiro. É isso aí. Uma rápida parada no Jogo Aberto SC. A gente volta já. Não saia daí, porque dentro de mais alguns instantes você vai ficar 100% por dentro do que rola no futebol de Santa Catarina. É na tranquilidade de Antônio Carlos que Flávio Kretzer curte uma nova fase na vida. Aos 35 anos, ele parou de jogar futebol profissional. Não sei ao certo ainda o que eu vou fazer, mas pretendo ficar por aqui. 3 estreias do lado do Avaí, e um dos estreantes era o técnico Geninho. Analisei aqueles que ficaram na sua posição, jogando na sua posição. Todos os times catarinenses num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC, 12h43. E agora a gente vai mostrar então a reportagem feita pelo Rômulo Balbinotti com o goleiro Flávio Kretzer. Ele que se aposentou e tem uma história de superação na vida, meu irmão. Olha, não é pra poucos, viu? E uma história na carreira fantástica. Foi até campeão do mundo. Dá uma olhada. Ele busca sossego. Afinal, foram 20 anos de carreira, 16 como atleta profissional. Depois de disputar o Campeonato Mineiro deste ano pela Tombense, Flávio Kretzer resolveu pendurar as chuteiras. Ou as luvas, né? É sempre um pouco difícil, claro que não é fácil. Mas está sendo melhor até do que eu esperava. Então agora é dar seguimento, procurar também não pensar muito nisso e tocar a vida em frente. Aos 35 anos, o ex-goleiro do Avaí e do Metropolitano goza da tranquilidade de Antônio Carlos, que fica a 30 quilômetros da capital. É aqui, no pacato município da Grande Florianópolis, que ele descansa, mas sem fazer muitos planos para o futuro. O momento é de aproveitar a aposentadoria. Na hora de descansar um pouco, ficar em casa com a família, procurar fazer outras coisas também. Não sei ao certo ainda o que eu vou fazer, mas pretendo ficar por aqui. Mas o Flávio ainda não largou o futebol por completo. Hoje, ele defende as cores do Estrela Azul, clube amador que disputa o campeonato municipal de Antônio Carlos. É mais um lazer, assim, para estar junto com os amigos. Agora não tem mais... Claro que a gente sempre quer ganhar, mas não tem mais aquele compromisso, aquela pressão toda que sempre tinha no profissional. Agora é mais por prazer mesmo, para estar junto com os amigos, com a família. O pessoal que sempre esteve junto comigo desde pequeno. Ao longo da carreira, Flávio precisou vencer alguns obstáculos. O principal deles, não há dúvida. Em 2007, quando atuava pelo Santa Cruz de Recife, sofreu uma lesão grave e um dos rins precisou ser extraído.
Lá sem dúvida foi o momento mais difícil da minha vida, não só da minha carreira, né? Um momento que eu até corri risco de morte, mas tudo, como eu falei, experiência que serve para o crescimento pessoal da gente, familiar, espiritual. A minha esposa esteve sempre junto comigo, a minha família deu todo o apoio. Agradeço a Deus também que me salvou num momento difícil como aquele. Um pouco antes, em 2005, o goleiro viveu o auge da carreira. Mesmo não atuando como titular, ele sentiu o gostinho de ser campeão paulista, da Libertadores e do Mundial Interclubes no Japão, pelo São Paulo. Tenho a experiência de ter jogado com o Rogério, principalmente. Outros grandes nomes que passaram por lá naquela época também. Peguei um pouco do Kaká só e joguei com alguns outros nomes lá. Mas foi uma experiência muito boa, o título mundial principalmente. Foi uma experiência única que, sem dúvida, foi muito gostoso. O começo foi no handball, jogando na linha, onde foi campeão brasileiro e sul-americano na metade da década de 90. A profissionalização veio no Avaí em 1999. Disputou 112 jogos em 4 anos de clube. Não foi campeão, mas guarda o clube no coração, assim como o Metropolitano de Blumenau. Foi lá que ele reencontrou a alegria de jogar, isso em 2011. Uma passagem curta, mas intensa. Só tenho muita coisa boa ali do Metropolitano, aliás, só tenho coisas boas para falar de lá. Foram 2 anos maravilhosos em todos os aspectos, profissionalmente, até para minha família também. Minha família gostava muito de lá. E sem dúvida o Metropolitano hoje, assim como o Avaí também, o São Paulo, mora no meu coração. Flávio Kretzer, um goleiro que deixa os gramados, com muitos títulos e histórias de superação. Tá então, Flávio Kretzer, Cláudio Onir Miranda. O rapaz deixou o futebol profissional, aposentou as chuteiras, mas ele sai por cima na carreira, né? Não tenha dúvida, bom caráter, bom profissional. Flávio Kretzer é um cara que sempre, por onde passou, também deixou uma boa imagem. Isso que é importante. Parabéns, Flávio, Estrela Azul, ganha o grande goleiro futebol amador aqui da Grande Florianópolis. Agora, um detalhe me chamou a atenção no final da matéria, viu? Eu não encontro ninguém que tenha passado pelo Metropolitano e fale mal do Metropolitano. É verdade. Fale algo negativo do Metropolitano. Pelo contrário, todo mundo tem muito carinho com essa equipe de Blumenau, que merece, sem dúvida alguma, chegar a uma divisão maior do futebol brasileiro pelo belo trabalho que faz. Quem sabe agora, né, na disputa da Série D do Brasileirão, de fato, o Metrô no ano passado bateu na trave mais uma vez. Sem amarelar em casa, ele chega. Pois é. Muito bem, agora, Cláudio Onir, vamos de luva de ouro. O assunto era Flávio Kretzer e por isso vamos de luva de ouro do mês de junho, para escolher o representante desse mês tão adorável junino. Dá uma olhada nos candidatos. Tem atacante que perde gol de perto. Tem atacante que perde gol de longe. Mas com esses goleiros não tem tempo ruim. De perto ou de longe, eles fazem defesaças. Marino, do Sampaio Correia, arriscou. E Wagner, do Avaí, foi buscar. Que defesa! E de muito perto, Betinho, do Santa Cruz, perdeu o duelo pro Ivan, do Jack. Defendeu com o pé. E aí, qual é a defesa mais bonita de junho? Vamos lá, começando com ele, Cláudio Onir Miranda, a batata quente está na vossa. Duas belas defesas, fico com o Wagner. Belíssima defesa. Eu vou ficar com a do Ivan, sabe? Achei ele um cara a cara, tal, com a perna. E aí o desempate hoje vai ser com a Lizzy. Pois bem, Lizzy, desempate para a gente. Qual foi a principal defesa? A do Ivan ou a do Wagner? Por favor. A do Ivan? Gostou mais da defesa do Ivan? Lizzy, que ficou vermelho igual um pimentão? Então, Ivan é a defesa mais bonita do mês de junho, mas claro, também a defesa do Flávio foi fantástica. Um chutado fora da área. Né? Oh, perdão. Do Wagner foi fantástica, de fora da área, um defesaço naquele jogo contra o Sampaio Correia, tinha sido anulado, mas o do Ivan, então, vence a eleição do mês de junho. Aproveitando o embalo, vamos escolher o gol mais bonito de junho, Claudio? Vamos nessa. Vamos nessa, então, e os candidatos na tela com ele, Lucas Miranda. Só 2 golzinhos. Só 2 rodadas. E 2 gols marcados de um jeito parecido. Parece até que um imitou o outro. Olha só o Abuda, da Chapecoense. Contra o Bahia, precisou de um toque para ajeitar e um chute de longe, no cantinho, para marcar. Golaço. Aí o Jael do Joinville fez mais ou menos a mesma coisa. Um toque para ajeitar e um chute no cantinho. Golaço também. E aí, qual é o gol mais bonito de junho?
vamos com ele, Claudio Miranda, e aí, na sua opinião? Pela dificuldade, o giro do Jael. Vai ficar com a Buda. Vamos lá. Exatamente, cara. E não é por mal, não. Eu, de fato, achei o gol do Abuda mais bonito que o do Jael, que também é um belíssimo gol. E dessa vez quem vai descer pra gente é o Fábio. Alô, Fábio, diga pra gente qual é o gol mais bonito desse empate? O Jael, então, escolhido o gol mais bonito do mês de junho. É esse aí que você tá vendo agora na tela? Pois bem, Jael é o vencedor do mês de junho. Ele vai se juntar aos finalistas lá em dezembro, quando nós vamos escolher o gol mais bonito do ano, o mesmo com o goleiro Ivan, que foi eleita a defesa mais bonita do mês de junho. Amanhã nós vamos até fazer um revival, Claudiani, de quem já são os selecionados. Nós temos 6 candidatos, né? Então já está num bom andamento aí das defesas mais bonitas do mês de junho e dos gols, das defesas mais bonitas do ano e também do gol mais bonito. Thiago Volpe, que tá, nossa, com umas 3 ou 4 defesas ali. Quanto maior a deficiência do clube, mais exigido é o goleiro. O Thiago Volpe tem sido o goleiro, talvez, mais exigido entre catarinense, tanto na Série A como na Série B. E tem um comportamento excepcional o jogador Thiago Volpe. Claudio Miranda, no sábado nós estivemos lá no Renatão, estádio Renato Silveira, Avaí e Guarani de Palhoça. Dá uma pincelada rápida que foi o jogo. Primeiro tempo muito movimentado, tanto pelo Guarani como pelo Avaí. Me agradou o caminho que o Guarani está seguindo para disputar tanto a Série B do Catarinense como a Série D do Campeonato Brasileiro. O Avaí demonstrou alguma melhora, mas ainda não é o que se espera para disputar e chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Está longe disso. Problemas na zaga foram detectados também ainda no primeiro tempo e o time do Avaí, para ter o crescimento exigido pelo seu treinador e principalmente pelo seu torcedor, tem um longo caminho a percorrer. Dá uma olhadinha então nesse amistoso, é o Bugre se preparando para a Série D do Brasileirão e a Série B do Estadual e o Avaí nos preparativos para o retorno da disputa da Série B. Dá uma olhada. Só porque era amistoso com pouco público, não quer dizer que não era importante. 3 estreias do lado do Avaí e um dos estreantes era o técnico Geninho. Segundo amistoso do Guarani na pré-temporada antes da histórica disputa na Série D. Por isso, desde o começo, ninguém deu mole. O lateral esquerdo Carleto e o meio-campo Diego Felipe saíram jogando e queriam mostrar serviço. O Avaí, com mais posse de bola, foi pra cima. Tentou 1, 2, 3 vezes. Mas a formação com 3 zagueiros do Bugre dificultou as coisas. Até que numa das únicas falhas da defesa, Anderson Lopes ficou livre e abriu o placar pro Leão. Jogo definido? Nada disso. E se na primeira etapa parecia um jogo de cartas marcadas, no segundo tempo a coisa mudou de figura. Foi o Guarani quem deu as cartas no jogo e acabou surpreendendo o Avaí. Avaí e Guarani voltaram com 5 mudanças cada um. E o Guarani foi quem melhorou no jogo. Foi pra cima, criou chances. Até que Michel aproveitou a sobra e empatou a partida. 1-1. A pressão do Guarani continuou até o fim, mas o placar ficou assim mesmo. O resultado, na verdade, é o que menos importava, acho que para as duas equipes, né? Claro que isso conta muito, porque fica na história do clube, né? Um empate contra o Avaí. Mas a gente tem que testar a equipe, porque a hora que vale 3 pontos é que a gente tem que ter um resultado positivo. Analisei aqueles que ficaram na sua posição, jogando na sua posição. Mais basicamente os zagueiros, mais basicamente o volante, o Paulo que entrou no meio. E o pessoal da frente. Esses analisei sim. Não posso analisar um Diego Jardel de lateral, nem o Neres de lateral, e nem uma análise geral de uma evolução de um time que ficou completamente desfigurado no campo. Mas já deu pra gente observar, como disse Claudinho, que tem uma postura um pouco diferente ao Avaí, já sob o comando do técnico Geninho. Vamos dar uma passadinha na nossa fanpage no Facebook, o que falam os torcedores no /Jogo Aberto. Pedro Jacques, Geninho vai dar jeito nesse time. Esse ano é Série A, eu acredito no meu leão. João Ricardo Costa, toca no pau nesse Avaí, Geninho. O João Ramone, dizendo que foi uma vergonha o jogo. Eduardo da Silveira, tem que melhorar muito pra gente subir. E se não melhorar com esse treinador, pode mandar tudo embora, que não tem mais jeito mesmo. E o Everton Schmidt, então, podemos considerar este jogo ou estão voltando à forma? E temos que ter um pouco de paciência, que na verdade já está no limite. E aí, Claudioni, já está voltando ao normal, Avaí? Está tomando a forma, como faz a pergunta o Everton Schmidt? Olha, a paciência tem realmente está no limite, porque o torcedor sempre acredita e quer ver um pouco mais do Avaí. Está longe daquilo que é necessário. O técnico Geninho não alcançou o trabalho que se esperava nesses primeiros momentos. Até porque essa questão salarial, outra vez, está complicando a vida do Avaí. Agora, se você perguntar quem surpreendeu mais, o interino Raul Cabral, na sua primeira intervenção ou o Geninho, eu diria que o Raul Cabral surpreendeu muito mais e positivamente.
Ele continua fazendo parte da comissão técnica havaiana, estava sábado lá no Renato Silveira, Cláudio Onir. Agora, a iluminação do Renato Silveira precisa ser melhorada, a princípio, pro próprio Guarani, que vai mandar muitos jogos ali da segundona do estadual e da Série D, né? Melhores acomodações existem. O gramado não é um tapete, mas está melhor do que esteve em anos anteriores. Mas tem um detalhe, a iluminação realmente é sofrível. Isso aí o Guarani tem que fazer um investimento, mas muito rápido. Cláudio Onir Miranda, quem foi o jogador do Avaí que mais chamou a tua atenção nessa nova formação? 2 jogadores já são conhecidos do torcedor. O Bocão, pela direita, fez um belíssimo primeiro tempo, numa briga com o Capa, que foi um jogador do Guarani que também chamou muita atenção. E o Anderson Lopes como atacante. Ah, mas e o Carleto? Carleto, médio, nada demais. E o Diego Felipe muito abaixo daquilo que jogou na Chapecoense. Talvez a falta de ritmo, né? Não vinha sendo aproveitado no Bahia, Claudinei, mas o Diego Felipe mostrou que tem potencial na Chape. Agora precisa mostrar aqui também. Eu gosto do Diego Felipe, acho que ele foi um jogador muito importante dentro da Chapecoense. E fui com uma expectativa muito grande para ver o seu futebol lá na Palhoça. Acabei não vendo. Vamos agora falar do Joinville. Recebeu o Inter de Porto Alegre naquilo que era para ser um amistoso, que de amistoso não foi absolutamente nada. Jogo bem quente. Um teste e nada mais do que isso. Quem foi à Arena Joinville assistir o amistoso entre Jack e Inter viu pouquíssimas chances para os dois lados. O time gaúcho chegou um pouco mais, só que ninguém conseguiu colocar para dentro. No segundo tempo, foram 9 substituições do técnico Emerson Maria. Do lado do Inter, D'Alessandro e Williams não jogaram, porque discutiram no treino antes do jogo, e D'Alessandro tentou acertar um soco no companheiro. Eles não entraram e a bola também não entrou. Fim de jogo, Jack 0, Inter também 0. Um adversário bem mais complicado do que teve o Avaí, o Joinville, o Inter de Porto Alegre, Cláudio Onir Miranda, que nessa passagem por Santa Catarina é o segundo amistoso, né? Amistoso, porque contra o Metropolitano não se deu bem, não. Aliás, o Internacional está reclamando demais do que aconteceu em Blumenau, do que aconteceu em Joinville, mas reclamação que não tem mérito para o time do Internacional. Na verdade, o Inter entrou com o time reserva no primeiro tempo com o Metropolitano e acabou se complicando no total do jogo. Contra o Joinville, o que aconteceu? O Joinville demonstrou mais uma vez que taticamente está muito bem e jogo amistoso é assim mesmo. Quando você enfrenta uma equipe que tecnicamente é superior, é o caso do Internacional, todo momento de transformação pertence ao Joinville. Por quê? Quem é que estava mais disposto na partida? O próprio Joinville poderia até ter feito melhor placar. Muito bem, vamos dar uma passadinha na nossa fanpage no Facebook, faltando 2 minutos para 1h da tarde. Emanuel Guizo, Jack esse ano tá com um time bem organizado, acho que só pra Série A. Abraço pra galera do Jogo Aberto, um grande abraço pra você, Emanuel Guizo, muito obrigado pela sua audiência. Cláudio Onir Miranda, o Jack, na tua opinião, continua sendo um dos candidatos para chegar à Série A do Brasileirão? Não tenha dúvida, Emanuel, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação e perceba o seguinte, outra vez a diretoria de Joinville tem acertado nas contratações, na manutenção do Emerson Maria e o trabalho que ele tem feito é um trabalho elogiável. Emerson Maria sempre foi assim, ele consegue organizar taticamente seu time e parte para cima do adversário. Em alguns momentos dá a impressão que é um time fechado, mas não, é um time que tem toque de bola, tem velocidade. Eu adoro o trabalho do Emerson Maria, acho um técnico muito capacitado e o Joinville está no caminho sim da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos agora falar da Chapecoense, fazer contato com a rádio Super Condá. Ivan Carlos traz as últimas informações da Chape. Não teve jogo treino amistoso nesse fim de semana, dá uma olhada. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos da Band. A Chapecoense começa a semana com muito trabalho, em 2 períodos na segunda, amanhã em 1 período, depois viaja na quarta para Caxias, aonde vai enfrentar na quinta-feira o time do Caxias do Centenário, no primeiro amistoso preparativo ao retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, que não terá Thiago Luiz, que está entregue ao departamento médico. De outra forma, está de volta o Bruno Rangel, já deve jogar os amistosos, e o Camilo, o meia-direita, meia-atacante pelo lado direito, também deve estrear na Chapecoense finalmente. Ele que já há 3 meses está em Chapecó e não conseguiu sua melhor forma, até porque veio entregue ao departamento médico. A Chapecoense conseguiu resolver também o problema com o Regis. Regis foi negociado com o Sport do Recife para o seu lugar e na troca veio o Mesa, e a Chapecoense ainda recebeu um bom dinheiro no que diz respeito à rescisão de contrato com o Meia Regis. Nas próximas horas, segundo se diz, poderá ser anunciado um novo treinador. Só que esta novela se estende há tanto tempo que ninguém mais acredita.
tudo indica que a Chapecoense deverá, pelo menos nos 3 primeiros jogos do retorno da Série A do Campeonato Brasileiro, disputar sob o comando de Celso Rodrigues. Do Departamento de Esportes da Rádio Super Condá, para os amigos da Band, Ivan Carlos. Muito obrigado, Ivan Carlos. Então, Cláudio Onir Miranda, uma informação fresquinha e nova. O time da Chapecoense está, sim, à busca de um treinador. E a diretoria da Chapecoense está pagando o preço por uma dispensa muito mal executada. O técnico anterior, Gilmar Dalpozo, era o cara que deveria ainda estar em Chapecó. Tinham toda a consciência disso, acho que não estou errando nesse ponto. Até porque a Chapecoense continua com o perfil de Gilmar Dalpozo. Continua jogando como queria Gilmar Dalpozo. A Chapecoense deveria estar com Gilmar Dalpozo. Tirou o técnico e agora não tem certeza do que deve fazer na continuidade. Já disse que vai manter o interino, já disse que vai contratar um novo técnico, voltou atrás, está voltando atrás de novo. E isso é ruim para a Chapecoense. Esse é o caminho de uma equipe onde a diretoria não passa sequer para o seu torcedor. Não, nós temos consciência daquilo que estamos fazendo. Ao que parece, a Chapecoense sempre realizou um bom trabalho com a sua diretoria. No momento, não sabe que caminho ocupar ou que caminho realizar. Esse é um problema. Paga um preço caro por uma dispensa mal executada. Gilmar Dalpozo ainda deveria estar em Chapecó. E a portões fechados, o Figueira fez o primeiro jogo-treino dessa intertemporada na pausa para a Copa do Mundo. Recebeu o Atlético Tubarão no estádio Orlando Scarpelli. E os detalhes da partida você acompanha agora aqui, ó. Clima frio e jogo-treino morno no Scarpelli. O sistema defensivo do Atlético de Tubarão e a falta de ritmo de jogo dificultaram as coisas para o alvinegro. As últimas contratações, Roberto Cereceda, Kleber e Felipe, estrearam com a camisa do Figueirense. E foi Felipe quem cruzou para Ricardo Bueno fazer o único gol do jogo-treino. E foi assim, com ritmo um pouco abaixo do normal, que o Figueira ficou no 1-0 com o Atlético de Tubarão. Aí depois tivemos mais um tempo, Cláudio Onir Miranda, onde o Figueirense acabou marcando mais 3 gols, né? 2 do Léo Lisboa e o terceiro do Cleitinho, é isso aí. Olha, mas acontece o seguinte, o que se esperava realmente é o time titular do Figueirense. Esperava ver o que pode fazer o Figueirense. Tem um adversário fora de casa, a Copa do Brasil, adversário direto na briga para fugir do rebaixamento. E o que se viu foi muito pouco. O que se esperava de um novo Figueirense também foi muito pouco. Eu, particularmente, não aposto no trabalho do Guto Ferreira. Espero estar totalmente errado. Não aposto nas contratações feitas pelo Departamento de Futebol do Figueirense. Espero estar totalmente errado. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Os erros cometidos até aqui foram grandiosos, foram muitos e têm que ser corrigidos. Aliás, um dos erros, por que foi de portões fechados um jogo-treino com o Atlético Tubarão? Por que o torcedor alvinegro não pode ver o que está acontecendo dentro da sua casa? Pois é, e bom pro Ricardo Bueno, hein, Cláudio Onir? Voltou marcando gols, isso é importante para dar confiança, independente do adversário. Pelo menos eu penso assim, não sei sua opinião. Não, é assim, bom jogador, eu acredito muito no potencial do Ricardo Bueno. Não voltou bem nessa primeira etapa, antes da Copa do Mundo, tomara que recupere o seu futebol. Vamos lá, passar aí na nossa fanpage no Facebook, ver o que fala a galera do Figueira. Luiz André Santos mandou uma hashtag Força Figueira. Jô Ramone, quem sabe com 3 tempos de 40 minutos, ele ganha alguma no Brasileirão, kkkk. E o... Boa piadinha. E o Júnior Lerpum fala assim, ó, cada semana eu falo o nome dele de um jeito diferente. Reforços, e aí, Cláudio Onir? Reforços não tem muita novidade, não. Aliás, fizeram uma expulsão pela América do Sul que não seria necessária para contratar novos jogadores, pouca coisa está acontecendo. Olha, existe uma teoria que foi criada que o Pastana monta bons times de futebol. Eu quero conferir essa teoria, porque na prática, até agora, não vi, não observei nada disso. Tomara que mude daqui para frente. O torcedor do Figueirense quer boas notícias. A partir da conquista do estadual e da dispensa do Vinícius Eutrópio, só mais notícias é que pintam no Scarpelli. Pois é, Cláudio Onir, e ainda falando sobre isso, a contratação daquele meia argentino, o Patrício Rodrigues, acabou melando. O menino foi para o Tajeres de Córdoba, da Argentina. É, isso realmente era outra informação que pintava. Olha, vem aí o grande cara. Vamos esperar, vamos aguardar. Eu quero ver o Figueirense jogando por 3 pontos. Eu quero ver o Figueirense, o técnico Guto Ferreira, eu ainda não vi. E agora, dizer assim, ó, não tivemos tempo, acabou. Todo o tempo necessário o Guto teve. É um técnico que foi extremamente perdedor nessa sua campanha do Brasileiro. Apenas uma vitória com o Corinthians. Pois bem, Cláudio Onir Miranda, vamos encerrar o programa de hoje com um clipe do Criciúma, que recebeu o Noia, o Novo Hamburgo, em amistoso no Heriberto Rios. Jogo aberto de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã.